Olá, turma. Vamos começar hoje nossa primeira videoaula falando sobre gestão de estoque. Esse vídeo é a parte introdutória do assunto. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Bom, então a gente vai falar sobre gestão de estoque em unidades de alimentação e nutrição. Então, vamos começar falando por que a gente precisa fazer o planejamento e o controle desses materiais. Por que eles devem ser eficazes? Porque a gente precisa garantir a qualidade e a quantidade das refeições que a gente precisa produzir. Então, se a gente não tiver um controle de estoque adequado, se a gente não puder garantir o nosso controle de estoque, a gente não tem como saber realmente o que a gente tem em estoque e isso pode gerar problemas durante a produção. Então, por que mais? Além de poder gerar esse problema, que outro tipo de problema a gente tem com relação ao estoque? É que o estoque está intimamente relacionado com o financeiro da empresa. Então, esse operacional está intimamente relacionado com o financeiro. Por isso que eu coloquei aqui esse slide para vocês, cheio de moedas aqui, querendo simbolizar o financeiro, porque esse controle de estoque está intimamente relacionado com isso. Então, no controle em One, a gente faz o controle para poder medir o desempenho e também para poder corrigir esse desempenho caso tenha alguma coisa que esteja caminhando de maneira inadequada. Então, medir o desempenho vai ser comparar o que está acontecendo com o que foi planejado. Então, no caso da gestão de estoque, a gente precisa ver se tudo que está sendo planejado, se as solicitações de pedido estão sendo adequadas, se a minha área de estocagem está adequada para o que eu estou pedindo. Então, eu tenho que comparar o que foi planejado com o que está sendo executado. E à medida que eu vou encontrando algum tipo de erro, algum tipo de problema, eu vou corrigindo. Então, eu identifico esses erros, esses desvios e tenho as minhas ações corretivas. Então, o controle de estoque serve tanto para medir esse desempenho, quanto para corrigir o desempenho, caso seja necessário. E para isso é necessário o estabelecimento de padrões. Como é que eu posso comparar o que foi planejado com o executado se eu não tiver padrões? Então, a função do controle, ela deve ser dirigida a um determinado alvo, seja ele produto, custo ou método operacional, devendo, para tanto, ser estabelecido padrões. Então, o que é o estoque? Como a gente pode definir o estoque? O estoque é uma acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Então, você tem, pensando no estoque de 1 a 1, gêneros alimentícios que estão entrando, estão sendo armazenados ali e dali vão sair para serem processados. Então, representam uma quantidade de bens físicos que são mantidos à espera da venda ou da produção por um determinado tempo. E aí você precisa definir se o seu estoque vai ser um estoque mensal, quinzenal, semanal, então tem um tempo para você estar armazenando aqueles produtos. Outra definição é que constitui uma série de ações, no caso a gestão de estoque, constitui uma série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados, bem manuseados e bem controlados. Por quê? Se você, por exemplo, tem todo o seu controle de estoque, está tudo adequado, mas o local, fisicamente falando, não está adequado, isso pode gerar perdas no seu produto, que, consequentemente, vai gerar custos. São desperdício e desperdício financeiro também. Se está sendo bem manuseado, da mesma forma, se os produtos que você tem na sua One estiverem sendo utilizados de maneira adequada, tendo a menor perda possível, ou, de repente, você está tendo perdas grandes, então a gestão de estoque vai cuidar de tudo isso. E é necessário que você tenha um controle para você poder saber realmente se está acontecendo da forma como você planejou ou se está tendo algum tipo de desvio. Outra definição é que gestão de estoque é o ato de gerir recursos ociosos, possuidores de valor econômico e destinado ao suprimento das necessidades futuras. Então, todo o material que você tem dentro de um estoque, ele é chamado de capital da empresa. Então, ele tem um custo, ele tem um valor. Então, por isso que ele diz que são esses recursos ociosos, porque eles estão parados lá dentro do estoque, esperando a hora de ser utilizado. E ainda, a gestão de estoque, ela minimiza possíveis erros de planejamento e oscilações inesperadas. Vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de níveis de estoque, por exemplo. Já a gente sempre tem que ter uma margem de segurança, a gente tem que ter um nível de estoque mínimo, pensando em imprevistos que podem acontecer, um fornecedor que não trouxe na data prevista o produto. Então, essa gestão de estoque vai minimizar esses possíveis erros de planejamento ou oscilações inesperadas. Então, a gestão de estoque, ela começa desde o planejamento do cardápio, onde você tem que ter uma previsão de compras
E a previsão de compras tem que levar em conta o que você tem no seu estoque, para que você não tenha produto demais no estoque, mas tenha sim a quantidade necessária, juntamente com a margem de segurança. Na aquisição dos materiais, você vai ter que considerar qual que é a política de compra da empresa, como se dá a solicitação ao fornecedor, como que é o cronograma de entrega, porque você pode fazer uma compra mensal, por exemplo, e os seus produtos irem chegando quinzenalmente, semanalmente, de acordo com a característica de cada um dos produtos. Temos ainda a etapa de recepção e armazenamento, onde eles devem ser vistoriados, verificar se aquilo que foi pedido realmente foi o que chegou e se eles estão armazenados de maneira adequada e no local adequado. Como vocês já viram, bastante coisa aqui também nas aulas de aspecto físico. E deve-se ter a etapa de controle desse estoque. Quais são as funções de controle, né? O que se faz? Quais são as atividades que cabem ao controle de estoque? Receber, conferir e armazenar esses materiais que foram pedidos. Então, você verificar a nota fiscal, se veio tudo de acordo, se os produtos estão chegando nas características solicitadas, na temperatura adequada, enfim, tudo isso que vocês já viram. Controlar a quantidade de estoque, fornecendo informações. Então, ter um controle de estoque, que em algumas empresas já é informatizado, outras é no papel, mas é importante que exista esse controle, que você saiba realmente quanto você tem de cada produto. Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e o estado do material estocado. Então, o inventário é quando você vai parar no seu estoque e vai anotar, vai conferir. Literalmente, não é só olhar lá numa planilha de Excel quanto que você tem. Você tem que conferir se realmente o que está na planilha está realmente no seu estoque. Então, isso é chamado de inventário. Outra função é identificar e retirar do estoque os itens obsoletos. No caso, um produto que já venceu tem que ser retirado. Um produto que está prestes a vencer tem que ser identificado para que ele possa ser utilizado e não gere esse desperdício de estar perdendo o produto. E aí, dentro dessa gestão de estoque, a gente tem que ter essa questão, como ela está muito envolvida com o financeiro, a gente tem que ter todo o controle para não ter pouco estoque vir a faltar, mas também a gente não pode ter estoque demais, porque estoque demais significa recurso financeiro demais investido ali naquele espaço. Então, a gente tem o que a gente chama de níveis de estoque, que vocês vão ver no próximo vídeo, né, que é importante a gente ter esse controle dos níveis de estoque. Estoques reduzidos significa pouco capital investido ali dentro. Então, o ideal é que você tenha o menor estoque possível, mas tem que estar dentro da realidade da sua UAM. Se você tem altos níveis de estoque, significa que, além de você ter muito produto lá, que é um capital da empresa, que é um custo, você ainda vai ter um custo mais elevado de área útil. Se for uma coisa, um material que tem que ser refrigerado, você vai ter gastos com o controle de temperatura, com a iluminação do local, com a manutenção da área. Então, não convém você ter uma área de armazenamento muito grande. Então, você deve ter o menor estoque possível. Ok? Então, a gente fica por aqui. Essa foi só a primeira parte, só para começarmos a falar do assunto. E no próximo vídeo vocês vão estar vendo a questão dos níveis de estoque. Obrigada.